Confesso aos irmãos que foi uma revelação que me fez estremecer. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber esta notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte de Lázaro. Esta enfermidade, sim, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Agora avança no verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz o Senhor Jesus, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu então aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o partir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram todos os feitos que Jesus havia realizado. Palavra do Senhor. Não feche a sua Bíblia, deixa ela repousar aberta no seu colo. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Curva a tua fronte. Espírito Santo de Deus, amado Deus, bendito e glorioso Pai, excélcio, hosana nas alturas, bendito é o nome do Senhor, bendito é o Espírito que passeia no meio da igreja, Consolador, maravilhoso, conselheiro, reto, justo, misericordioso, Deus de paz, Deus de propriedade, Deus que é shalom, Deus que é provisão, Deus que é graça, Deus que é misericórdia, Deus que ajuda, Deus que levanta, Deus que restaura, Deus que dá saúde, o Deus que visita a igreja, o Deus que levanta o que está caído, o Deus que dá vista ao cego, o Deus que faz o coxo pular de alegria, o Deus que transforma a tristeza em riso, o Deus que tira o manto de tristeza e coloca o bálsamo da alegria, o Deus que é rosa de Sharon, que é a estrela resplandecente da manhã, que é a estrela de Davi, que é a semente de Jessé, que é o lírio dos vales, que é o precioso, que é o desejado, que é o maravilhoso, que é o glorioso, que é o soberano, que é o maravilhoso desejo. Pai, em nome de Jesus, seja exaltado, seja tributado nessa noite, seja adorado, seja glorificado, que o seu nome seja elevado, que a tua majestade seja vista, que os seus sinais sejam operados nesse lugar. Opera prodígios, opera maravilhas, faz com que a tua igreja saiba que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor está no meio da igreja, que o Senhor penetra as juntas e medulas, que o Senhor sonda o coração, que o Senhor está no meio da tua noiva, para livrá-la, para guardá-la, para ataviá-la, para adorná-la, para perfumá-la, para enchê-la de adufes, para enchê-la de alegria. Oh, meu Pai, oh, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador, aquele que está comigo todos os dias, aquele que conhece o meu levantar e o meu deitar, aquele que sonda o meu coração, aquele que sabe das palavras que ainda não saíram dos meus lábios. Meu Deus, meu Cristo, meu Messias, meu Redentor, meu Salvador, meu ajudador, aquele que me tirou do laço do passarinheiro, aquele que me tirou do charco e do lamaçal, aquele que firmou os meus pés na rocha, aquele que colocou um novo cântico nos meus lábios, aquele que me disse um dia: filho, levanta-te que tenho algo contigo. Deus dos meus pais, Deus da minha igreja, Deus poderoso, manifesta a tua palavra com poder e glória no meio dos teus filhos, dos teus cordeirinhos, dos teus amados, dos teus resgatados, daqueles que o Senhor comprou, daqueles que o Senhor lavou,
daqueles que o Senhor escreveu o nome no cartório do céu, naqueles cujo Senhor diz que são a menina dos teus olhos. Fala com eles o que o Senhor falou comigo. E eu tenho certeza, ninguém vai deixar esse lugar do mesmo jeito. Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, papai, faz esse lugar tremer pela tua palavra, que é poder de Deus para operar maravilhas. Libera a saúde, libera, meu Pai, alegria, paz. Aquele que está angustiado, aquele que está apreensivo, aquele que está com medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Vem, tu és bem-vindo. Vem, noiva minha. Vem, amada minha. Vem, desejado das nações. Vem, carvalho de justiça. Vem, leão, vem, cordeiro. Vem, Pai. Vem. Com todos os seus atributos, a igreja está preparada para que o Senhor reine. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exalta Ele, querido. Exalta de pé esse Deus. Exalta de pé esse Deus, querido. Levanta do teu banco e exalta, porque Ele merece. Ele merece. Ele quer a sua adoração. Ele sabacani. Oh, glória. Aleluia. 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 Não falaram aí que a dor faz crescer? Não pode doer que eu vou crescendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A história de Lázaro é uma misteriosa e gloriosa atitude, ação, ato, encenação pública, em que Jesus opera, quem sabe, o seu maior milagre, que é ressuscitar um homem morto há 4 dias, curar cego, fazer um coxo andar. Hoje a medicina muitas vezes é capaz. Agora, enterrar um homem por 4 dias e desenterrá-lo vivo, irmão, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus, irmão. E Lázaro, diz a palavra que quando isso aconteceu com ele, muitos creram. Então não foi por acaso que Jesus operou esse milagre publicamente. Lázaro era um homem que Jesus amava. Jesus tinha uma relação diferente com essa família. Era como se em Betânia houvesse um ponto de pregação da palavra na casa de Marta. Então Jesus por vezes ia lá, e é claro, como um bom homem de Deus, tomava um cafezinho, sentava à mesa, partilhava o pão, e ali ele ensinava os seus discípulos. Quando Lázaro fica doente, a Bíblia diz que era uma doença de morte. Jesus diz: calma, fica tranquilo. Essa doença, essa enfermidade, ou seja, essa dor que a família está passando, esse medo, essa agonia, irmão, ele estava no CTI, vamos trazer por tempo de hoje. Ele estava no CTI, os médicos já saíram de lá todos com a cabeça assim, ó. Igual a gente vê em filme, né? E alguém faz assim, ó, tem jeito não, está entubado, está pior que Schumacher. Mas alguém fala assim: não, liga para Jesus, que ele vem aqui e faz uma oração forte,
E Deus atende ele. Ligaram para Jesus. Jesus falou, beleza, vou aí daqui a pouquinho. Isso era num sábado, não? Segunda, terça. E na quarta, então, Jesus pega um ônibus e vai para lá. Quando ele chega lá, até os velórios já tinham acabado. Ele não foi para o velório, já tinha velado, já tinha enterrado. As irmãs já estavam ali, já se conformando com a morte. Então, Jesus, ele premedita esse momento histórico na sua caminhada de 3 anos e meio nessa terra como pregador. Se você tiver um tempo, leia em casa o capítulo 9, que tem alguma coisa parecida. Quando Deus está caminhando, encontra um cego de nascença e os discípulos perguntam para ele, Deus, esse cara é cego por quê? O pai dele pecou? Ou foi ele que pecou? E Jesus diz, não. Esse cara nasceu cego para que se manifeste nele as obras de Deus, o poder de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então eu comecei a entender que o que acontece com a gente, que nos leva à cova, que nos leva à cegueira, que nos leva à angústia, muitas vezes, é um momento propício para Deus operar um sinal, e isso ser uma bênção nas nossas vidas, mas também fazer com que as pessoas creiam nele. A família de Lázaro ficou feliz, a família de Lázaro ficou alegre, mas muito mais do que salvar Lázaro e dar um pouco de alegria àquelas irmãs, a Bíblia diz que muitos creram em Jesus, pessoas que tinham dificuldade de ir na igreja, pessoas que tinham dificuldade de ouvir e falar evangelho. Vamos trazer para os dias de hoje pessoas que malhavam os líderes, pessoas ali religiosas em outras facetas da religiosidade humana, pessoas que adoravam árvores, pedras, ídolos. De repente aquele milagre foi tão forte que muitos dos judeus creram em Jesus. Os sacerdotes, os fariseus, começaram dali em diante a se preocupar com os milagres de Jesus. Era como se eles dissessem, agora o negócio está ficando estreito, porque esse cara está fazendo coisa que só Deus faz, nós temos que dar um jeito nele. Quando Lázaro é ressuscitado dos mortos, querido, o nome de Jesus alcança uma proeminência tremenda na Judéia. Eles começam a mandar e-mail para todo mundo no Facebook. O hashtag mais comentado na época era Cristo fez ressuscitar a Lázaro. É Twitter, né? Twitter. No Instagram apareceu uma foto de Lázaro vestido de múmia. Começou a bombar na internet. Jesus é o cara. Do jeito deles lá na época. Mas isso produziu algo tremendo no coração daqueles homens que não gostavam de Jesus. Eles ficaram chateados. E o Lázaro, então na vida de Jesus, muito mais do que um amigo, muito mais do que um cooperador do seu ministério, muito mais do que um colaborador, Lázaro, dentro do seu contexto ministerial, foi algo que aconteceu na vida de Jesus que glorificou o nome de Deus. E quando eu olho para a minha vida, eu consigo pontuar alguns Lázaros que morreram na minha vida, em alguns momentos de que Deus ressuscitou. Em 1997 morreu um Lázaro na minha vida chamado casamento. Morreu. Falei, com essa mulher não quero ficar mais não. Só tinha 2 filhos, né? Lulu não tinha nem nascido ainda. Ele está morto, não amo mais, não quero mais. Morreu. Mas alguém estava orando por mim. Existiam pessoas orando pela minha vida, e de alguma forma Deus atendeu o clamor dessas pessoas, e fez Lázaro ressuscitar na minha vida. Estou casado há 25 anos, com uma mulher lindíssima, maravilhosa, sou apaixonado por ela. Em 2000, eu novo na fé ainda, vivi uma experiência ruim na igreja, algo que me desiludiu, a minha fé morreu. O Lázaro chamado fé na minha vida morreu. Eu fui para o monte, me lembro, com um amigo dizendo, cara, não creio mais em Deus, não creio mais em igreja. As pessoas são malvadas, só pensam em si mesmas. Mas tinha gente orando por mim,
Tinha gente chorando aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, ressuscita a fé. Esse Lázaro do pastor Pedro, que na época ainda era o irmão Pedro. E de alguma forma Deus chorou e viu em mim um potencial e disse: eu vou ressuscitar a fé desse caboclo. E Deus me ressuscitou a fé, querido, e a minha fé nunca esteve tão firmada na rocha como hoje. Se passaram aí 14, 15 anos, 13 anos. Aqueles que acompanham a minha vida mais de perto, até nesta igreja mesmo, que só tem 10 anos, sabem que há 5, 6 anos atrás, o meu filho morreu. Ele morreu, não fisicamente, mas morreu para o mundo, morreu para casa, morreu para Deus, morreu para a história, definhou, e não foi 4 dias. Foram 5, 6 anos com uma pedra dentro de uma sepultura. Morreu para o crack. Mas eu orei, minha esposa orou, a igreja orou, nós choramos, nós buscamos a face do Senhor, e está aí hoje ressurreto, pregando a palavra do Senhor, dando testemunho de que Deus é poderoso, sabe? E através da vida do Lázaro, do meu casamento, quantos casamentos eu não resgatei? Através do testemunho desse filho que morreu, desse Lázaro que foi ressuscitado, quantos jovens já não voltaram para Cristo? E eu comecei a entender que nós temos Lázaros que morrem, mas Deus faz ressuscitar para que a glória dele se manifeste em nossas vidas e outras vidas creiam no poder de Deus. Eu sei que podia listar outros Lázaros da minha vida, e eu tenho certeza você tem muitos Lázaros também que Deus ressuscitou. Quem tem Lázaros que ressuscitaram, levante a mão e dê um glória a Deus. Aleluia. Talvez seja um relacionamento que alguém chegou e falou: você está morto, não tem jeito, não se casa mais com esse homem, esquece essa mulher. E de alguma forma alguém orou, alguém suplicou, alguém verteu lágrimas, e Deus do alto céu disse: não, essa dor não é para a morte, essa dor é para que o meu nome seja glorificado. Ah, irmãos, quantos relacionamentos familiares. Sua vida foi para que o nome dele fosse glorificado. Você acredita nisso, querido? Você acredita nisso? Então diga: graças a Deus, eu tenho Lázaros que ressuscitaram na minha vida. Diga: graças a Deus, o meu choro não foi em vão. Eu convivo com Lázaros que ressuscitaram. Ah, irmão, eu folguei. Aí quando eu ouvi isso, eu folguei. Falei: oh Deus maravilhoso, agora eu estou entendendo muita coisa na minha vida e quero crer a igreja vai entender também. Mas eu disse: Senhor, não é só isso. O que o Senhor quer falar conosco a mais? E eu fui lendo em volta. E aí eu cheguei no capítulo 12 do mesmo livro de João, no verso de número 9.
João 12, 9. Diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Verso 10. Mas os principais sacerdotes, os fariseus, resolveram também verso 11, mas por quê? Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. A revelação para você hoje, querido, estão querendo matar o nosso Lázaro. Estão querendo matar aquilo na minha vida que glorifica o nome do Senhor. O diabo quer acabar com os Lázaros que você tem na sua vida. O diabo quer que você não tenha nada na sua vida que glorifique o nome do Senhor. O diabo sabe que aquele milagre que Deus operou na sua vida tem trazido muitos para o Evangelho, então ele quer exterminar os Lázaros da nossa vida. Lázaro passou a ser uma ameaça para os judeus. Lázaro passou a ser uma pedra no calcanhar daqueles sacerdotes. Precisamos acabar com Lázaro, porque enquanto Lázaro está vivo, muitas pessoas estão crendo em Jesus. Enquanto Lázaro caminha aqui na Judéia, em Betânia, em Samaria, muitas pessoas olham para ele e lembram de que ele representa um milagre de Deus. Quando o diabo olha para você, querido, ele fica procurando o que Deus fez na sua vida. Preste atenção no mistério de Deus. Ele fica procurando aquilo que Deus fez na sua vida e que você deu glórias a Ele. Aquilo que as pessoas dizem na vida de fulano. Deus operou um milagre. Na vida de Beltrano, Deus operou um impossível. Na vida de Ciclano, Deus fez uma maravilha, algo extraordinário, algo que ninguém imaginaria. Na vida de Ciclano, Deus operou um livramento e uma salvação extraordinária. O diabo fica furioso, ele não pode te tocar, mas às vezes ele vai tentar tocar no Lázaro. Às vezes ele vai tentar tocar naquilo que Deus fez. Ele vai tentar tocar naquilo que Deus fez na sua vida. Olha para o seu casamento. Olha para o seu relacionamento com seus filhos. Olha para a sua vida financeira. Olha para a sua vida espiritual. Olha para o teu ministério. Olha para o teu chamado. Olha para os avanços que você fez nos relacionamentos familiares. Tudo isso glorifica o nome de Jesus. Satanás quer matar. Enquanto Lázaro vive, o nome de Jesus é glorificado. Por isso a minha Bíblia diz que eles queriam matar Lázaro. Eles queriam exterminar a fonte do milagre de Jesus. Ei, querido, sabe? Obrigado, meu filho. Muitas vezes a gente olha pessoas que caminharam na igreja um tempo, que viveram milagres, sinais e prodígios. E daí a pouco você encontra essa pessoa caída, afastada de Deus, falida. E aí eu e você damos lugar ao diabo, e nós mesmos falamos o que o diabo gostaria de falar. Olha lá, pecador caído. Estava na igreja, estava pregando a palavra, tinha voltado para a mulher, tinha voltado para os pais, tinha sarado, está doente de novo, estava rindo, agora está chorando. Satanás quer roubar os milagres que Deus operou na minha vida e na sua. Satanás quer tirar
o brilho da glória de Deus, da sua vida e da minha, porque Ele sabe que quando Lázaro está vivo, pessoas se convertem através do milagre. Você está entendendo isso? Diga amém. Eu não sei qual é o Lázaro que você teria hoje para apresentar a Deus e dizer: Deus, estão querendo matá-lo, estão querendo tirar a minha alegria, estão querendo destruir minha casa, e eu e minha casa servimos ao Senhor. Pastor, meu filho foi batizado, eu não aceito que ele vá para as drogas, que ele se perca, porque ele é batizado, ele é um milagre de Deus. Pastor, meu casamento é consagrado. Pastor, a minha empresa é uma empresa que é uma empresa abençoada, foi o Senhor que abriu essa porta. Satanás está querendo me humilhar para poder mostrar para a igreja, para mostrar para as pessoas que na verdade Lázaro não viveu, Lázaro ficou doente e morreu de novo. Ele quer tirar de mim a alegria do meu milagre. Mas hoje você vai ser orientado, querido, porque Lázaro, que Deus ressuscitou, não vai morrer. Você entende isso? Diga amém. Diga: meu Lázaro, aquilo que Deus ressuscitou, não vai morrer. Diga: o diabo não vai matar os meus milagres. Diga: Lázaro tem que viver. Fala para 2 ou 3 aí: Lázaro vai viver na sua vida. É difícil a gente fazer um evangelismo, pregar para um parente, quando um Lázaro, que um dia ressuscitou, está morto. Difícil, né? Porque Satanás conhece os Lázaros que morreram, e ele dá essa dica para as pessoas que você está evangelizando. Aí você está falando de Jesus e a pessoa: ei, mas peraí, essa área da sua vida está morta. Aí você fica: né? Sacumé. Rapaz, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus vai mudar a sua vida. Você continua fazendo a mesma coisa. Você disse para mim que tinha mudado de vida. Eu fui no seu batismo. Você lá sorrindo, diz: sou nova criatura. E eu vi semana passada você fazendo isso ou aquilo. Irmão, nosso testemunho vai lá embaixo. Jesus, quando ele andava, querido, aí eu quero crer Lázaro atrás dele, hein? Porque Lázaro passou a ser um evangelista junto com ele. Jesus andando e Lázaro com ele. Quando Jesus falava assim: eu tenho algo bom para vocês. Aí a pessoa falava assim: você tem mesmo? Ele: espera aí um pouquinho, faz favor, Lázaro. Aí Lázaro aparecia. Aí as pessoas: é aquele que ele ressuscitou, está vivo mesmo. Eu creio em Jesus. Quando Deus faz um milagre na sua vida, querido, não é para você só não, é para que o reino de Deus seja exaltado. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo isso? Diga amém. Então, vai para Apocalipse e volta 2 livros aí. Na verdade, 2 autores. Vai para Apocalipse e volta Judas, João e Pedro. E cai em Tiago. É uma maneira mais fácil de você encontrar o livro de Tiago. Vai em Apocalipse e vem voltando os livrinhos pequenininhos. De Judas, João e Pedro, aí você vai encontrar. Tiago capítulo 4. Você está orando a Deus pedindo para emagrecer? Você está emagrecendo agora. Fica tranquilo, é Deus atuando na sua vida. Agora quem está lá fora está dando glória a Deus. Está fresquinho lá. Que bom, na dor a gente cresce. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele, verso 8, achegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Pode se afligir, pode lamentar, pode chorar, pode converter o seu riso em pranto e a alegria em tristeza. Verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Querido, você quer proteger os milagres que Deus fez na sua vida? Você quer resistir ao diabo para que ele não envergonhe você? Você quer que Deus continue operando milagre na sua vida? E que esse milagre continue testemunhando que Deus opera na sua história e que isso venha fazer outros crerem nele? Você crê? Diga amém. Você crê? Diga amém. Você quer que isso aconteça? Diga amém. Então diga para o teu vizinho aí, ó, para Lázaro não morrer, você precisa resistir ao diabo. A primeira coisa que eu preciso fazer, o primeiro verbo que tem aí nesse texto é sujeitai-vos. O que é sujeitar-se? É estar debaixo da ordem deste. O reino dos céus não é um reino de teólogos, de socialistas, de talentosos, de servos. O reino dos céus é um reino de pessoas obedientes. O Senhor diz na sua palavra, obediência que eu quero. É misericórdia que eu quero. É que vocês se sujeitem. É que vocês guardem os meus estatutos. É que vocês se coloquem debaixo da lei. É que vocês me obedeçam, porque não são meus amigos aqueles que não me obedecem. Enquanto você se rebela contra as leis de Deus, enquanto você tenta construir interpretações particulares para que se encaixe no seu modo de viver pecaminoso, você não está se sujeitando à lei de Deus, você não está resistindo ao diabo. E mesmo quando Deus operou um milagre, o diabo vai lá para matar seu Lázaro. Diga, obediência gera proteção. Sabe aquela criança rebeldezinha? Que o pai diz, não vai, ela fica ali, deixa eu ir. Enquanto o pai está ali em volta, ele protege essa criança. Protege dos malfeitores, protege de um acidente, de um incidente, protege. Mas quando essa criança se rebela e sai da presença do pai, geralmente é quando ela cai, arrebenta o dente, abre a boca, abre o supercílio. Metade das nossas crianças tem um corte debaixo do queixo. Não é verdade? É difícil uma família que não tem alguém que não tem uns pontinhos debaixo do queixo. Lá em casa já estava passando por essa fase, aí a Lulu se candidatou. Pulou na piscina, bateu o queixo, abriu. Falei, seja bem-vindo à estatística. A criança, quando ela sai de perto do pai, ela está suscetível ao erro. Quando você sai debaixo da potente mão do Senhor, das ordenanças de Deus, das leis de Deus, você está suscetível ao diabo. Fala com o teu vizinho aí, para de negociar com Deus. Obedece e guarda o seu Lázaro. Amém, queridos? A segunda coisa que está aí nesses textos que nós lemos é: se aproxime de Deus. Achegai-vos a... Mas como é que eu me achego a Deus? Trazendo uma cesta básica, pastor. Isso é uma obra. Como é que eu me achego a Deus? Deus tem muitas formas de falar conosco, amém? Ele fala através de um cartaz, ele fala através de um cântico, ele fala através da sua palavra, ele fala numa oração, ele fala através de uma vida, de um profeta, ele fala em sonhos, ele fala em visões, ele fala até através da natureza, sim ou não? Mas só tem uma forma única do homem falar com Deus. Não tem outra forma. Qual é essa forma? Qual é essa forma? Aí eu te pergunto, você ora. Eu não tenho como me aproximar de Deus sem oração, irmãos. Se eu não tiver um tempo de oração, de meditação. Eu vejo, pastor, eu estou meio assim, estéril para orar.
Eu sei, se eu começo a orar, não tenho porquê. É fácil você orar. É só pegar a palavra e começar a ler. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... Então, quando eu estou lendo, eu estou ouvindo o meu subconsciente ali cantarolando aquele salmo, aqueles provérbios, aqueles textos bíblicos, isso vai aumentando a minha... E quando a minha fé aumenta, a minha oração... Você está entendendo isso? Você quer proteger seu Lázaro, irmão? Tenha uma vida de oração com Deus. Tenha um momento diário para que você fale com Deus. Às vezes, mas eu estou falando com Deus quando eu estou trabalhando. Eu estou falando com Deus quando eu estou na igreja. Eu estou falando com Deus o tempo todo. Então você é um mal educado. Porque se tem uma coisa que me irrita, é quando eu estou conversando com uma pessoa e ela está falando com outras. E tem gente que está fazendo isso com Deus. Senhor maravilhoso, aqui está o celular. Senhor maravilhoso. Não entrega isso não. Deus de misericórdia. Não, passa amanhã. A fatura é com a dona Maria Helena. Senhor, Deus me atende. Eu tenho clamado a ti. Não é clamado a você não, é Deus. Ei, a Bíblia diz o seguinte, quer falar com Deus? Entra no secreto do teu quarto. O que é entrar em secreto, irmão? É entrar sem ninguém? Porque tem gente que é assim também. Para tudo aí, gente. Vou orar agora. Aleluia. Eu sou espiritual. Ei. Entra no secreto do teu. Fecha a porta, não deixa ninguém ouvir. Porque a gente também é o seguinte. Faz uma oraçãozinha ali dentro. Vizinhança toda. Porque ele está orando. Aí você sai de lá de dentro suado. Sou homem de oração. Entre em secreto, fecha a porta. Mas aí não vai ter ninguém lá. Em secreto, Deus vai falar com você. Diga, Deus gosta de cochicho. Olha que coisa linda, irmão. Ei, Deus, só nós aqui. Como é que tu tá? Eu não estou bem, não. Estou com uma cânula da bexiga até o rim. Está aqui agora. Estou suando, embica. Estou fazendo pipi igual grávida. Essa semana eu estava igual menstruada, mijando sangue. Não está legal não, Senhor, me ajuda aí. Aí vai lá, olha para o lado de fora, tem alguém vendo? Não, fecha a porta de novo. Só nós, Deus, só nós. Entra em secreto, irmão. Secreto. Jesus condenava aqueles homens que iam para a beira da praça, batiam a mão no peito e diziam: Deus poderoso, obrigado porque eu não sou igual aquele cachaceiro, que eu não sou igual aquele drogado, obrigado porque eu não sou igual aquele noia. Diga, meu Lázaro, ninguém toca, eu vou orar em secreto. Amém, querido? Amém, querido? A terceira coisa que diz aí é: purifique as suas. Nesse tempo de Jesus, as mãos estavam atreladas ao trabalho braçal, trabalho manual. Purificar as suas mãos, querido, não é você lavar com asepsia, não. Não é você lavar com Omo Progress, não. Purificar as suas mãos é purificar o seu trabalho. Porque tem gente com a mão cheirosa, física, mas a vida profissional dela é um chiqueiro. É cheio de propina, cheio de jogada, cheio de balacobaco, do teleco-teco, do ziriguidum. É cheio de cambalacho. Sabe? É cheio de coisa por baixo, caixa 2, 3 ao quadrado, sabe?
É aquela vida de que não posso falar uns negocinhos aqui, e às vezes nem a mulher sabe. É aquela coisa assim, minha conta corrente, ninguém sabe de onde aparece o dinheiro. Deus está provendo, Deus está provendo. A Bíblia diz que nada encoberto agrada a Deus, porque tudo que é encoberto, Ele traz a nudez, Ele mostra. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, querido? Ei, como é que está a sua vida profissional? Você honra o seu chefe? Você honra a empresa que você trabalha? Ah, mas meu chefe me explora. Duas opções. Ou você continua lá ajudando aquela empresa a mudar, ou você canta e sai fora. Não reclame daquilo que você tolera. Para de murmurar daquilo que você está tolerando. Você não é obrigado a contratar e aceitar contrato nenhum, mas o que você assinou, cumpra. E se a tua carteirinha está assinada lá, meu irmão, se submete. Pastor, não concordo, então entrega a tua carteira para dar baixa e vai para o seguro-desemprego. Mas vai dando glória, porque isso ainda é mérito aqui no Brasil. Como é a sua vida profissional? Você já sai de casa na segunda-feira, desgraça de trabalho. Se você trabalha e tem que atravessar a ponte, você fala desgraça da ponte, desgraça do trabalho. Peraí. Pastor, eu pego um ônibus aqui no terminal e demoro 30 minutos para atravessar a ponte. Irmão, quando eu trabalhava em Carapina, eu pegava um ônibus cor de laranja, era 1h15, e eu dava glórias. Você pensa que era esse ônibus aí? Era um que a porta, se você vacilasse, ela amputava os seus braços. Você tinha que entrar vazado, porque ela abria assim, chá, chá, chá. O quê? Era. Você está... Pegava 2, 3 conduções. Porque não tinha Transcol na minha época não, irmão. Tinha não. E aí para economizar não tinha como pagar 2 passagens. Saltava no terminal Dom Bosco e andava a pé. Quilômetros até lá na Cesilau. Tinha terceira ponte ainda não. E eu ia glorificando a Deus, porque lá eu pegava o meu dinheirinho para botar a gasolina no meu Chevette. Os caras hoje pegam, pastor, tem que ir 2 terminais. Que demônio. Fala sério, irmão. Você lá no terminal, você pode comprar uma coxinha gordurosa, não pode? No terminal Dom Bosco só vendia torresmo. Por isso que lá que eu fiquei viciado nesse treco. É cada um chifre desse tamanho assim, irmão. Aqui você dava a primeira mordida, escorria a gordura aqui, ó. E eu saía faminto do trabalho, tinha que ir lá para a escola técnica. Só tinha o torresmão. Eu falava, me dá um desse aí, um carquejo, um boldo, um milome, um fecha-coco, uma mentruz, uma cachaça, um salsa da paia, um caninho de macaco, um pau pereira, uma cerejeira. Me dá uma desgraça dessa, e ia para a escola. Você está reclamando de quê, meu irmão? Você está reclamando. Aí você reclama. Aí é mandado embora. Fica assim, Senhor, abre uma portinha, meu. Nem que seja uma gaiola, uma escotilha. Ei, irmão, escuta isso. Nós melhoramos muito, em todos os sentidos. Eu vejo o pessoal reclamando de saúde, realmente ainda não está do jeito que a gente gostaria. Mas querido, eu nasci de parteira, irmão. Vai! Coitada da minha mãezinha. A mulher benzeu antes e ficou ali. Vem, Pedro. Você tá louco, rapaz? Você está reclamando de serviço público? Meu irmão foi puxado com um alicate.
Sério, acho que é por isso que ele ficou meio noiado assim. Tá saindo não, a cabeça é muito grande, enfia o alicate. E puxa. Você é aquela de fósseis que chama. Parece uma garra assim, ó. Você está reclamando hoje, querido? Você está reclamando. Irmão, quando eu fui tomar a minha vacina, tinha uma que a mulher esquentava a ponta no fogo. Eu não sei o nome da endemoniada. Mas ela passava a ponta da agulha no fogo e vinha e tá! Fiquei traumatizado. Essa semana tive que tomar na coluna vertebral. Só o tamanho da agulha. Aqui, ó. Eu achei que eu ia morrer sem passar por isso. Mas estou crescendo, Alexandre. Na dor. Estou crescendo. Você está entendendo, irmão? Ei, para de murmurar um pouco e começa a dar glória a Deus. Em tudo dai, porque essa é a vontade do pastor. Em tudo dai, porque essa é a vontade. Aleluia, você pode dar um graças a Deus aí onde você está. Você pode glorificar a Deus aí, porque Deus tem sido contigo. Porque você tem Lázaros vivo na sua vida. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Limpe depois o seu coração. Essa aqui é tremenda também. Porque a Bíblia diz que se eu tenho que limpar, guardar, cuidar, proteger uma coisa na minha vida, em mim, é o nosso coração. Porque diz a palavra que dele procedem as saídas. O que é isso, irmão? É de onde procedem os meus pensamentos, meus sonhos, meus desejos. No sentido figurado, membro, coração. Mas na verdade a gente sabe que é a nossa psique, é a nossa mente. Guarda os teus sentimentos. Porque é ali que você fica furioso e a partir daí tudo sai podre. É ali que você fica magoado e a partir daí tudo sai podre. Ele é a fonte. Irmão, você imagina um rio maravilhoso de águas cristalinas. Você vai numa fonte dele e aplica um veneno, o que vai acontecer com todo o rio? Vai estragar. Então quando a fonte está podre, não adianta tentar resolver o problema do rio. E tem muita gente que a fonte está podre, está amargurada, não liberou perdão, sabe? Está rancorosa, se sentiu ferido, se sentiu ofendido, se sentiu traído, não consegue perdoar. E o pior, alguns não conseguem se perdoar. Pastor, eu não mereço perdão, eu traí minha mulher, eu traí meu marido. Não tem jeito para mim não, pastor. Eu tenho que pagar em algum momento. Aí começa a achar que deu uma topada no chão. Glória a Deus, paguei R$10. Bateu o braço, graças a Deus, paguei mais um pouco. Ele acha que o que vai acontecendo de ruim com ele vai purgando o seu pecado. Diga pecado. Não se paga. Diga pecado. É perdoado. Sangue do Cordeiro. Quantos têm o sangue do Cordeiro na sua vida? Dê um glória a Deus aí, querido. Glória a Deus pelo sangue do Cordeiro. Ei, irmão. Como é que está seu coração? Pastor, não consigo ter uma vida com Deus. Não consigo ter um relacionamento com Deus. Pastor, não consigo ter um relacionamento com os irmãos da igreja. Os irmãos são muito problemáticos, são mesmo, irmão. Nossa, Deus. Cada um pior que o outro. E eu, segundo Paulo, eu sou o pior deles. Já no nome, Noia. Imagina eu sendo parado numa blitz. Quem é você? Sou Noia. O que você tem? Pedras. Chilindró na hora, né? Chilindró, cara, vou sair preso. Então escuta, aqui, é difícil a relação. É difícil. Aqui. Mas eu não vou longe não, cara. Você tem problema com a mulher que dorme com você. Você não vai ter problema comigo? Que nem um cafuné fácil em você. Ter problema com o irmão é natural. Agora escute, quando a minha fonte está cheia da graça de Deus, eu sei perdoar. Eu sou tolerante. Eu domino a minha língua. Que a Bíblia diz que aquele que não domina a sua língua, não domina mais nada na sua vida. Porque a língua, mesmo sendo um pequenino órgão colocado no meio da tua cara, ela é
capaz de atear fogo num bosque inteiro e destruir a sua vida. Porque da boca do homem procede bênção e maldição, vida e morte. Mas aquele que sabe usar a sua língua come do fruto dela. Como está seu coração, irmão? Porque às vezes Deus operou um milagre e você está ali com o seu Lázaro, a sua bênção. Mas seu coração está amargurado, Satanás entra, porque você não está resistindo a ele, Satanás entra e mata Lázaro. Aí alguém ainda vai, e aí, irmão, aquele milagre? Morreu. Mas você tinha falado que estava tudo bem. Mas aconteceu alguma coisa com o diabo, irmão, o diabo é furioso. Sim, ele é furioso mesmo. O diabo, ele não gosta de mim, não, ele te odeia. O diabo fica atrás de mim, sim, ele fica de todo mundo. Tem um diabinho para cada homem. E fica ali rodando em volta. A Bíblia já diz isso, irmão. E o pior, fica bramando como? Como um? Sabe por que ele fica bramando como leão? Porque ele quer imitar o leão da tribo de Judá que está na sua vida. Mas se você tem um coração igual ao coração de Davi, um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita a tua oração. E Ele mesmo protege o milagre que Ele operou na sua vida. Quer proteger Lázaro? Quer proteger Lázaro? Guarda o teu coração. Fala para o teu vizinho, guarda o teu coração. Protege o seu Lázaro. Depois tem uma coisa aqui interessante, ele diz, o apóstolo Tiago diz, pranteai, chorai, lamentai. Eu fiquei intrigado com isso e comecei a perguntar a Deus, o que é isso, Deus? Era como se Deus tivesse falado para mim assim, você tem direito de chorar. Quando o teu Lázaro está ameaçado, você tem direito de prantear. Você tem direito de viver o seu luto. Você tem o direito de chorar pelo teu filho. Você tem direito de chorar pelo teu casamento. Você tem direito de chorar pela escassez. Você tem direito de lamentar. Deus está falando para mim e para você que às vezes para resistir o diabo eu não tenho que me mostrar forte. Eu tenho que chorar. Eu tenho que mostrar que eu sou fraco. Porque quando eu estou fraco, aí eu estou... Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tem gente que quer se mostrar fortão o tempo todo porque é crente. Sabe o que você está mostrando para mim? Que você não é sincero. Porque se até Jesus chorou, eu não vou chorar. Então quando as coisas não estão boas, não. Quando o doutor falou para mim assim, pastor, o doutor é crente, abençoado. Mas foi pior, passei mais vergonha. Eu disse, pastor, vou dar uma injeçãozinha pequena para anestesiar, depois vou... Pegou um negócio, irmão, com uma agulha desse tamanho, vou botar no meio da tua espinha, e vou entrar na primeira, na segunda, na terceira camada, e vou injetar, e você vai ficar legal. Falei com ele assim, irmão, olha só, eu se fosse você, me dava alguma coisa para eu desmaiar. Senão vai ter que precisar de uns 10 caras aqui para me segurar, irmão. Eu não quero passar vergonha. Já começou a sair lágrima no meu olho. Aí ele olhou para mim e viu a minha cara de gato de botas, assim. Eu já tinha tomado 2 espetadas no mesmo lugar. Uma para tirar sangue e a outra para tomar o tal do iodo. Para fazer exame de contraste. Ele falou, então tá, me dá a mão aí. Você vai querer tomar outra espetada? Eu falei, é sua. Pode espetar. 1000 vezes espetará o homem. Ele espetou. E eu apaguei. Eu só sentia o barulho. E é como se eu estivesse num sonho. E ele falava para mim, agora eu vou aplicar essa. Passava uns 3 minutos, eu, tá bom. Estava em alfa, irmão. Aí ele, vou te colocar em posição fetal. Aí eu só senti ele pegando meus braços e me juntando. E falando, segura aí, segura aqui e tal. Eu, tá bom. Na última vez que eu falei, tá bom, já estava no quarto, já tinha voltado da cirurgia. Eu reconheci, aí ele falou assim, tu é cagão. Eu falei, sou mesmo. Sou mesmo. Quer publicar no Facebook? Pode botar, pastor Pedro é cagão. Pode botar. Tá bom, estou crescendo.
Está entendendo isso, irmão? Às vezes você vai, não, você é forte. Eu sou forte para algumas coisas, para outras, sim. Entendeu? Então, algumas pessoas têm medo de Fred Krueger, né, de Jason, outras têm medo de barata, eu tenho medo de seringa. Irmão, eu faço canal no meu dente sem anestesia, para não ter que tomar aquela, mas a agulha é pequenininha. Eu falei, eu tenho medo. Aí eu começo o tratamento deitado na cadeira e acabo sentado lá onde você encosta. Mas eu não tomo anestesia. A pessoa está doendo, tá! Quer anestesia? Não! Quer anestesia? Problema. Tem que fazer cura e libertação. Não se mostra fraco quando há dor. Levanta a sua mão e fala, Senhor, olha, eu preciso de socorro, está doendo, sabe? Estou ferido, estou angustiado. Eu preciso de ajuda, eu preciso de amparo, eu preciso de carinho, eu preciso de colo, eu preciso de um lenço, Senhor. Eu estou me esvaindo em lágrimas, meu coração está angustiado. O apóstolo Tiago está falando para mim, pode prantear, pode lamentar, pode colocar uma roupa de luto no momento da angústia, porque você é homem, você é limitado, você tem sentimento, você não é um robô, você não é anjo, você é a menina dos meus olhos, eu velo pelo teu choro. E justamente no episódio de Lázaro que diz que Jesus chorou. Que coisa tremenda, irmãos. Quando o seu Lázaro tiver ameaçado, o teu milagre, pode chorar, mas chora aos pés da cruz de Cristo. Chora no Monte Calvário. Chora ali, olha, na presença de Deus, mas chora, abre o teu coração. Para de dar uma de fortão. Você pode ser fortão na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, você pode ser o fortão do seu prédio, você pode ser o fortão lá do ringue, meu irmão. Mas diante da vida e diante de Satanás, nós somos pequenos e limitados. Mas quando eu choro, eu atraio a presença do meu Pai. Você quer ver um negócio, rapaz, que deixa um pai chateado é ver um filho chorando porque alguém pegou ele. Ah, irmão, enquanto o filho está ali, papai fulano está falando isso comigo. Aí você fica ali, não, filho, faz isso. Papai fulano está falando, vai lá. Agora quando o filho chega, papai, ele me bateu. Ei, querido, nós somos, guardadas as devidas proporções, nós somos imagem e semelhança de... Diga para o teu irmão, quando você chora, seu pai fica bravo. Ele vem te defender. Fala com ele, pode chorar, porque o Pai protege o seu Lázaro. Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Diga, ninguém vai tocar no meu Lázaro. Foi Deus que me deu. É milagre. Glorifica o nome de Jesus. Ninguém toca. Ninguém toca. Diga, ninguém toca. Diga, ninguém toca. Faz cara de mal, ninguém toca. Fala pro teu vizinho com cara de mal, ninguém toca no meu Lázaro. Lázaro tem que viver. E por último, está escrito aí, no verso 10. Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos, para proteger os milagres, você tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Você precisa confessar que Jesus é o Senhor. No livro de Mateus, capítulo 10, verso 32, o Senhor Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 9, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás. A salvação vem da confissão. Não é por obras? Não. Não é pela carteirinha de membro da igreja? Não. Não é pelo batismo? Não. Não é porque eu comprei uma Bíblia? Não. A salvação vem pela confissão.
O que é confessar, querido? É reconhecer publicamente que quem é o seu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você faz isso, você entra no rol dos protegidos filhos de Deus. Enquanto você não faz isso, você pode ser um amante do Evangelho, um amigo do Evangelho, um apreciador do Evangelho, alguém que usufrui dos benefícios do Evangelho, alguém que está ao redor do Evangelho, mas para se tornar filho e filha de Deus, é necessário confessar que Jesus é o Senhor. Eu me lembro que na turma última de batismo apareceu um assunto, né, do porquê do batismo, e eu disse algo parecido. Quando você frequenta uma igreja, e você está fazendo alguma coisa errada, ou dá aquela vontade de fazer alguma coisa errada, alguma coisa que você sabe que Deus condena, e você está ali fazendo, aparece alguém daquela igreja que você está frequentando e fala assim: ei, que isso, cara? Ele fala: não, pô, sou só visitante. Ah, porque tem essa brecha. Mas quando você vem aqui na frente, publicamente, desce as águas batismais, ninguém tira foto, vai para a internet. Quando você pensa em fazer alguma coisa errada, você diz consigo mesmo: se eu fizer, alguém da igreja vai passar e vai ver. E eu não posso, porque agora eu sou crente público, não sou 007. A mesma coisa acontece com confessar. Ah, entendi, pastor. Estou aqui em secreto. Falei: Deus, eu te aceito. Deus, tu és o meu Deus, eu te aceito. Ninguém precisa ver, aleluia, glória a Deus. Daí a pouco vem uma tentação e você diz: ah, ninguém viu mesmo. Eu volto para a vida que eu tenho. Mas quando você publica, algo acontece dentro de você. E a Bíblia diz que é a presença de quem? Quando você se converte, quem você recebe? Ah, pastor, então para receber o Espírito Santo não tem que fazer teologia não, né? Não. A Bíblia diz que quando você confessa, você recebe o Espírito Santo, até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o... Quando você chega a confessar, é porque o Espírito Santo já está habitando em você. Para você confessar que Jesus é o Senhor, você já tem que ter a influência do Espírito Santo. E tem gente que gravita em torno da igreja ou das igrejas ditas cristãs por anos e anos e anos. Mas a vida não muda. Ele até gosta de ouvir aqueles nóias falando. Gosta de ouvir aquele padre pregando. Aquele bispo falando, eu acho legal. Eu gosto daquela homilia, daquele ritual, daquele cheirinho, daquela fumacinha, daquela hóstia, daquela ceia, daquele pão, daquele vinho, daquela literatura, aqueles cânticos. Eu gosto de tudo isso. E isso me faz bem, como uma terapia de grupo. E eu quero crer que faz mesmo. Porém, o nome escrito no livro da vida, segundo o que está escrito na palavra de Deus, é só para aquele que confessou diante dos homens que Jesus é o Senhor. Você está entendendo isso? Diga amém. Vamos ficar de pé, igreja. Eu preciso convidar algumas pessoas. Por favor, não desperte. Não disperse. Por favor. Dispersa não. Apesar do calor, Deus foi fiel conosco. Deus permitiu que o culto fosse até o final. Deus nos ajudou. Deus cuidou de nós. Deus nos abençoou. Deus falou conosco. Deus ministrou o nosso coração. O Espírito Santo está batizando aqui pessoas. O Espírito Santo está visitando algumas pessoas. Eu tenho certeza que pessoas vão sair daqui curadas pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que pessoas vão sair daqui curadas, irmão. Pessoas enfermas vão sair curadas desse culto hoje em nome de Jesus. Tenho certeza disso. De alguma forma Deus vai operar um sobrenatural. Pessoas vão sair desse culto e amanhã vão receber uma ligação que vai mudar a sua vida.
Deus está nesse lugar, está ministrando. Deus está cuidando da sua noiva, dos seus filhos. Mas eu quero orar ainda com pessoas que querem esse compromisso com Jesus. Estou falando com a igreja. A igreja é segundo momento. Primeiro a cabeça, depois o corpo, amém? E a cabeça é? A cabeça é? É Cristo, é Jesus, amém? Eu quero convidar pessoas que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E quero orar com você, para que você saia aqui hoje com o Espírito Santo dentro de você, protegendo os seus milagres, os seus Lázaros. Que você possa resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Deus vai te fortalecer a resistir ao diabo, a enfrentar as tentações e resistir. Porque Deus quer mudar a sua vida, irmão, para que o seu testemunho, o seu Lázaro, venha converter muitas pessoas. Querido, escuta, quando Deus fizer um milagre na sua vida, pessoas vão falar assim: não é possível. Não, você não. Não é possível que você mudou. Não é possível que você aceitou isso. Não é possível que você se restaurou. Não é possível. Agora eu acredito em Deus. Agora eu creio nesse Deus que você serve, porque o que Deus fez na sua vida é sobrenatural. Aí você vai se lembrar: mais um Lázaro que Deus ressuscitou na minha vida. Deus quer ressuscitar muitos Lázaros aqui hoje, essa noite, irmãos. Mas Ele não quer deixar que muitos outros que Ele já ressuscitou morram. Por isso Ele nos instruiu essa noite. E quero agora que você faça a sua parte. Feche os olhos, igreja, e comece a orar. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou talvez você já tenha feito isso em algum momento e quer voltar para Jesus, quer reatar a sua vida com Jesus. Mas pastor, eu vou fazer isso no meu quarto. Não, filho. A aliança se coloca publicamente, e Deus quer fazer uma aliança com você hoje aqui. Se você quer voltar para os caminhos de Deus, quer ter um encontro genuíno com Deus, restaurar o teu altar, restaurar a sua vida, recomeçar o teu caminhar, deixar para trás tudo o que passou, fazer novas todas as coisas, eu quero orar com você também, querido. Tem